estatisticamente, você sabia que as pessoas que estão vivendo 60 anos vão viver 120, sabia disso, né? As que têm agora Hoje, 60 sim. vão viver Quem 120. chegou aos 60 anos agora vai viver 120 anos, estatisticamente falando. O Brasil hoje tem mais centenários do que o Japão. Mesmo tomando café. Mesmo tomando café. E comendo pão de queijo. E comendo aquele chocolate vegano. Tomando suco de laranja. Não é cruel? Mas vão viver mal. Vão viver, tipo, 30 anos com Alzheimer. É isso? Sim. Porque, na realidade, o grande problema que eu sempre falo é isso. Não é o problema de você viver muito. Porque minha avó viveu muito tempo. Minha avó viveu 96 anos. Minha avó morreu com 100 ano passado. Teve Alzheimer nos últimos 10. Ou seja, ela passou 10 anos, e é o que eu sempre falava. 10% da vida dela de cama. Sabe, minha avó era aquela mulher, sabe aquelas mulheres, sabe, o Poderoso Chefão? Sim. Muito bom. Era que mandava, e todo mundo ficava calado. E pronto, ela chegava no canto e acabou, sem problema. E eu cheguei pra ela e falei assim, pô, vó, não fuma mais. Ela disse, filho, eu vou fumar. Se morrer, enterra. E eu falei assim, mas o problema não é morrer, o problema é ficar viva. Porque você tá com 95 anos e minha mãe, que tem 75, tá cuidando de você. Você vai dar trabalho pra minha mãe e tudo mais. Então, o grande desafio, e eu acho que isso hoje a gente vai discutir bem, vai ser muito legal. Primeiro porque a gente vai aqui discutir uma das coisas que pra muita gente era tido como verdade. E Giordano Bruno, eu começo esse meu livro, esse foi o melhor livro que eu escrevi. Eu começo com Giordano Bruno sendo colocado chumbo na garganta dele para ele nunca mais falar. Quem que é esse? Giordano Bruno. Foi o cara que disse que existiam outros planetas além da Terra. Tá. Ele disse isso quando o Brasil foi descoberto, em 1500. E ele teve a audácia de ler o livro A Natureza das Coisas. The Nature of the Things. A igreja proibia as pessoas lerem esse livro. E ele foi lá e leu. E quando ele leu esse livro, ele se deslumbrou. É como a gente está se deslumbrando agora, falando do cálcio, falando da mama, falando do BIRADS, do TIRADS, enfim. Quando você fala, eu falo, por que não tem câncer no coração? Por que o coração é imune ao câncer? Porque não dá pra tirar coração. Eu tiro o olho, eu tiro boca. É verdade. E ninguém lucra com isso. Sim. Né? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, o Giordano Bruno, ele dizia uma coisa muito legal. Ele dizia, se permita duvidar daquilo que está provado como certo. E é o que a gente está fazendo hoje. Falando sobre, basicamente, gilete no estômago e fruta. Sim. E por que a gente fica com refluxo gastroesofágico? Por que a gente tem refluxo? É bom a gente tomar omeprazol, que causa câncer gástrico. Ah, jura? E por que eu tomo antidepressivo? Coisa, e por que eu tomo antidepressivo se o antidepressivo me causa depressão? Tem na bula. E por que eu tomo um antihipertensivo que me causa hipertensão? Você já viu alguma criança de 16 anos ou 18 anos com hipertensão? Você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque eles têm hormônios em alta. E quando a gente perde esses hormônios, que a gente entra em menopausa, a sua mama, ao invés de dar pra gente hormônios, dão pra gente drogas.